Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma nova cena. Aqui vocês estão vendo, eu tenho os meus objetos todos já criados. Eu tenho duas luzes do tipo área, tenho uma câmera, tenho um plano que é o chão, e enfim. Tá, então vamos criar uma cena nova. Aqui em cima, onde eu estou passando o mouse, eu vou em Add Scene e Nova Cena. Vou chamar essa cena de tutorial. Tá, e eu tava usando, deixa eu só voltar para aquela cena anterior, eu tava usando para mostrar aqui a renderização do foguete, eu tava usando esse modo aqui, esse terceiro aqui, de mostrar os objetos no viewport, que é a renderização em tempo real do Eevee, tá? O Eevee, vocês vão ver aqui onde tem essa impressora, eu acho que é, não, aqui. Tá, a gente tem essa maquininha fotográfica, que é o render, tá? Eu estou usando a engine Eevee, porque ela é mais rápida que o Cycles. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que a engine é o Cycles, essa renderização em tempo real ela fica mais demorada, assim, tá? E a renderização também final ali da imagem com F12 também fica mais demorada. Então, é só por isso que eu estou usando o Eevee, certo? Então, quando eu criei a cena nova ali, né, do tutorial, viu que ficou tudo escuro, né, nessa viewport. É porque eu não tenho nada para fazer, para mostrar a renderização. Se vocês olharem aqui nas camadas, o Scene Collection tá tudo vazio. Então não tenho o que mostrar, ele tá colocando tudo preto, tá? Então eu vou colocar aqui o meu modo de visualização Solid, essa segunda bolinha aqui, tá? Se vocês estão vendo também, eu não tô vendo nada de grid, como eu tô vendo nessa outra perspectiva. Então eu venho aqui em overlays, tá? Aqui tem várias opções para a gente configurar a viewport. Aqui eu vou ligar o grid. Tá? Se vocês quisessem, vocês poderiam mudar a escala ou a quantidade de subdivisões, que eu não vou fazer porque não preciso nesse projeto. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apertar 1 no teclado numérico e vou para visão frontal. Eu tenho aberto aqui o meu Windows Explorer e eu vou colocar essa imagenzinha aqui, que é uma referência, que é até um desenho que eu uso em SGD1 com o pessoal para fazer pintura, né? Esse foguetinho aqui, eu só vou clicar e arrastar e vou largar aqui no meio, tá? E aí eu vou apertar N e vou colocar aqui location tudo zero, tá? E ele criou aqui esse empty, dentro desse empty ele criou uma imagem. Enfim, não interessa muito o que ele está fazendo ali, porque ele colocou a imagem, que nós é o que interessa, né? E eu vou trocar o nome desse objeto, tá? Então eu vou colocar o nome referência, vocês podem, obviamente, né, botar o nome que vocês quiserem, mas eu acho que é legal vocês sempre botarem nomes nas coisas, porque assim, ele criou como referência 001 porque já tinha na outra cena, né? Então, o que eu tava falando, é legal vocês colocarem nomes nas coisas, em todas as cadeiras que eu dou eu fico repetindo isso, porque assim, vocês têm uns projetos nas disciplinas que eles são muito simples, mas vocês não vão fazer só um foguetinho, vocês vão fazer um monte de outras coisinhas, né? Então, daqui a pouquinho, se vocês começam a ter Plane 001, Plane 0025, aí fica difícil de vocês saberem o que é o que, né? Até para selecionar, às vezes, facilita as coisas. Então, não custa nada, vai dando nome para as coisas. Bom, a outra coisa que eu queria também dizer é que eu criei aqui esse plano, né? E aqui onde tem as coleções, que são, digamos assim, tipo as camadas, né? Mais ou menos. E aí, aqui eu não seleciono mais o meu objeto, ó. Então eu não vou mexer, mas eu continuo enxergando ele, tá? A outra coisa, N, de novo, vou fechar esse menu só porque ele tá me incomodando, ocupando espaço ali. Se quiser, pode deixar aberto, não tem problema. Pode abrir por aqui também, ó. Tem uma setinha minúscula, difícil de ver, mas aqui assim tem essa setinha. E aí, então, eu vou criar um cilindro. Então, eu vou criar Shift A. Eu sempre vou incentivar o uso de teclado, tá? Tem como botar, pode botar aqui, Add, tá? Mas eu vou usar o teclado porque fica bem mais confortável com o tempo que você se acostuma. Então, Shift A, Mesh, vamos colocar um cilindro, tá? Aí ele não tem como configurar as propriedades dos objetos depois que vocês alteram os objetos.
Então tem que colocar o objeto, Shift A, e já aqui embaixo, onde tem Add Cylinder, que é o tipo da primitiva que a gente adicionou, abrir, e se quiser mexer alguma coisa, tem que ser agora, tá? Depois só fazendo a edição no Edit Mode, que no final é o que a gente vai fazer mesmo, tá? Eu vou deixar com 32 vértices e a única coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é isso mesmo, tá? O raio, a profundidade de altura, tudo isso a gente muda depois, tá? Só coloca 32 vértices e vai ficar bem suave, bem bonitinho, tá? Bom, aí a gente vai selecionar o objeto aqui, né? Vamos colocar o nome dele de foguete. Onde é que muda o nome das coisas? Tá. Tem aqui, passo mouse object, às vezes é object data, sei lá. Mas tem esse, na maioria das vezes ele representa como esse quadrado com essas coisas atrás. Tá? E aí, tab, a gente muda para o edit mode. Então, vocês fiquem observando aqui, ó, tab foi para o edit mode, que é onde a gente tem a edição da mesh em si. Tá? Antes de começar a editar as coisas, vamos continuar explorando a interface. E aí, eu vou segurar o botão direito, o botão do meio do mouse, e ele faz a rotação da viewport. Uma coisa que eu já procurei bastante e não encontrei como o Blender faz, então, porque vocês também vão querer fazer, é como fazer com que a viewport rotacione tendo um objeto como eixo. Então, não dá, mas enfim, tu se acostuma com isso também. Bom, a forma de visualização que eu tenho aqui, tá? Só para vocês verem como a gente configura isso, tá? Isso aí é uma coisa que vocês vão configurar da forma que ficar melhor para vocês ficarem mais confortáveis. São esses botõezinhos aqui embaixo onde eu estou passando o mouse, tá? Então, vamos dar uma olhada em cada um deles para vocês verem a diferença que cada um desses botões faz, tá? Esse primeiro aqui é para a gente enxergar as coisas que estão atrás. Então, se eu desligo, ó, eu não estou enxergando mais o que está atrás. Com esse objeto, esse botão selecionado, vou apertar 1 para fazer a seleção para ir para Front View. Ó, com esse botão selecionado, eu consigo selecionar os objetos que estão na frente e atrás. Né? Então, por exemplo, eu vou apertar B para fazer a seleção em Box, né, de Box Select, ó, e ver que ele seleciona o que está na frente e o que está atrás. Tá, então tem que, só para ficar atento, às vezes não é o que a gente quer, enfim. Tá, Alt A, vou desselecionar tudo. Vamos desmarcar isso aqui só para vocês continuarem vendo, tá? Aqui é para mostrar como wireframe. Opa, liga. Então aqui ele está mostrando como wireframe. E desliguei de novo, né, o ver atrás. E ver que tá, né? A gente não enxerga mais a nossa referência. Tá? Aqui é ver sólido, ou seja, não tem nenhuma textura, não tem nada, nenhum material aplicado. Ele está só colocando uma cor ali sólida. E aqui a gente está enxergando o sólido e atrás com um pouco de transparência. Esses outros dois botões aqui, ele mostra texturizado, e esse aqui é a renderização em tempo real. Quando a gente tiver materiais e luzes, a gente vai alternar entre esses dois modos, tá? E aí, se vocês entrarem aqui em Overlays, vocês podem, por exemplo, tem uma opção que eu acho legal, essa aqui, Hidden Wire, que vocês podem marcar ou desmarcar conforme for o interesse de vocês. E aí vocês podem ficar aqui no modo sólido, e olha só, aqui vocês não estão enxergando atrás, mas vocês têm uma visualização boa da malha, e aqui vocês estão enxergando atrás. Né? É como se fosse com wireframe. Mas aí eu acho que é um pouco menos confuso. Mas como vocês acharem melhor, tá? E aí vocês podem também, se vocês quiserem, mexer aqui na espessura dos wireframes, enfim, tá? Tem outras coisas que vocês podem mexer aqui, mas eu acho que por enquanto o que eu queria mostrar mesmo era aqui o Hidden Wire, e só lembrar, né, que se vocês também, como eu, não gostam de ver os grids, vocês podem desmarcar aqui, tá? Enfim, por enquanto era isso em relação a controle de visualização. Agora vamos mexer de verdade no objeto. Eu vou ficar
aqui com uma perspectiva, e aqui eu vou trabalhar sempre numa ortográfica, pode ver, tá aqui, ó. A ortográfica vocês alternam sempre em 5 e 5, né? 5 perspectivas, 5 ortográfica e vai indo e voltando, mas tem que ser no teclado numérico, tá? No teclado, esse que fica do ladinho ali do teclado. Se vocês estão no notebook, eu tenho que pedir para vocês olharem no Google para ver como troca, tá? Eu não sei, desculpa, porque eu não trabalho com notebook mesmo. Tá, e aí então a gente vai fazer o seguinte, vamos mudar aqui também, né? Eu vou colocar overlays, eu vou ligar aqui o Hidden Wire e eu vou ficar fazendo as minhas seleções aqui. Então eu vou trabalhar primeiro no modo de edição de faces, ó, aqui. Aí eu vou selecionar aqui e vou mexer nessa aqui. Então, G e Z, vou deixar mais ou menos aqui. Não precisa ser assim muito preciso, se vocês quiserem mexer alguma coisa no modelo, né, o trabalho de vocês. G e Z para fazer a movimentação, né? G de grab e Z do eixo Z. E aí vocês vão selecionar tudo. Vocês podem fazer a seleção tudo assim, ó. Vocês podem usar A, All, né? Ou vocês podem selecionar uma face qualquer e apertar L, que isso é linked. Ele vai selecionar todas as faces que estão linkadas, tá? De qualquer um dos dois jeitos. Agora o que eu quero fazer é mexer na escala para que ele fique com o diâmetro certo do foguete. Aí eu vou usar S e aí depois eu vou apertar rapidinho Shift Z, que o Shift ele vai excluir o eixo Z. Então, se eu fizer, por exemplo, S, só S, olha só. Eu estou mexendo, fazendo a escala dos 3 eixos, né? Não é o que eu quero excluir o Z e fazer a escala só em X e Y. Então, S, rapidinho, Shift Z. Se for mais devagarinho, não funciona, tu faz até tu achar o tempo. Tá? Então aí fica direitinho. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Aproveitar que a gente está ali conhecendo a interface e tal, é o seguinte. O cursor, tá vendo? A posição do cursor. Digamos que eu coloque o cursor aqui bem pertinho de onde eu vou fazer a modificação. Então, vou fazer de novo. S, Shift, Z. Eu tenho só esse espaço aqui que está marcado com uma linha tracejada para fazer as minhas alterações, tá? Agora, se por exemplo, digamos que eu coloque o cursor mais aqui longe, tá? Mais aqui na borda ali da minha viewport. Eu vou de novo. S, Shift, Z. Opa, agora não deu. S, Shift, Z. E aí, ó, eu tenho mais controle, tá? Agora não deu também. Deu só um desastre jogando com videogame, tá? Imagina, tem que ficar olhando pro teclado, olha que vergonha. S, Shift, Z, olha só, agora funcionou. Vocês vão ficar assim um dia mesmo, não se preocupem. Tá, então agora nós vamos colocar vários loops nesse cilindro, porque a gente precisa que essa forma fique curva, né? A gente precisa que ela se deforme e do jeito que tá, ela não tem como se deformar. Como eu já falei para vocês, não temos curvas no Blender, no 3D Max, no Maya, enfim, não tem curva nesses programas. A gente tem que ficar colocando mais quads, mais geometria, mais loops, para que a gente pareça que tem alguma coisa curva. Então, para colocar loops, vocês vão usar Ctrl R, aí vê que passa o mouse em cima da malha e aparece ali aquela risquinho amarelo ali, tu vai girando o mouse, o scroll do mouse, aí ele vai colocando mais loops, né? Mais loops, vai ficando com mais quads e ele vai ficando mais suave também, tá? Então, quanto menos, mais facetado ele vai parecer. A gente vai botar um modificador depois, chama Subdivision Surface, que vai deixar ele com uma aparência ainda mais suavizada, mas, enfim, podemos colocar ali esse montão ali, nem contei, mas tem um montão ali, tá vendo? Tá, aí vocês clicam 2 vezes e colocamos aqui. Agora vamos fazer colocar, mexer aqui nos diâmetros intermediários, digamos assim, do foguete, tá? Então, eu vou começar aqui por baixo, eu vou selecionar a face aqui de baixo, ó, tá selecionando edges, eu tô no modo de seleção de edges. Ele alterou automaticamente porque eu tava colocando loops, tá? Então, loops são loops de edges, de arestas, então ele trocou automaticamente para
para edges. Obrigada, Blender. Então, troca aqui para faces e seleciona a face de baixo. E agora eu vou fazer uma modificação de escala. Eu posso usar os 3 eixos agora, porque afinal de contas uma face só tem 2 eixos mesmo, né? E aí eu quero deixar esse objeto mais com a forma ali da referência da figura. E estamos falhando miseravelmente, não era bem isso que a gente queria. A gente gostaria que todo objeto se deformasse, né? Então aqui a gente vai usar bastante mesmo nesse modelo, nesse exercício, uma ferramenta aqui ó, que chama Proportional Editing, que é o seguinte, a gente vai ligar aqui o Connected, e vocês já vão ver, é mais fácil vocês verem, né, do que eu ficar explicando. Então, liguei aqui o Proportional Editing, coloquei Connected, e aí eu vou apertar S, e aí vocês vão ver que tem um círculo. Esse círculo é o raio de influência do Proportional Editing. Então, quanto mais eu giro o mouse do meio, ó, mais esse círculo aumenta, né? E mais a escala afeta os vértices que estão dentro desse círculo. Quanto mais perto do centro, mais afeta, e quanto mais longe do centro, menos eles são afetados pela transformação. Então, agora eu vou mover o mouse, tô aplicando a escala e dá para ver bem direitinho, né, o raio assim de influência alterando. Então, o que tu pode fazer? Tu pode ir mudando a influência aqui junto com a transformação de escala. Tá bom aqui. E aí vamos fazer a mesma coisa lá em cima. S. Aí altera aqui e vamos aumentar bastante aqui, ó. Tá perfeitinho. Tá? Acho que tá bom. Certo? Aí a gente tem que fazer a mesma coisa aqui embaixo, né? Então, só que agora eu acho que eu vou... Acho não, né? Eu já fiz isso antes. Eu vou deletar essa face aqui. Então, tá selecionada. Deletei faces. E aí eu vou mudar para o modo de seleção de vértices. O modo de seleção vocês podem mudar em qualquer uma das viewports, tá? Ele muda em uma, ó, muda em todas elas, certo? O que eu vou fazer aqui nessa viewport, só para fazer essa operação, é ativar aqui o ver atrás e B é Box Select, né? E vou fazer a seleção nesse vérticezinho aqui. Aí vocês podem ver, olha só, que ele selecionou os dois. Tá sempre muito fácil de ver, né? Mas tá vendo aqui, ó, tá laranjinha, ele tá com os dois vértices selecionados. Eu ainda tô com o Proportional Editing ligado. Eu vou usar G e Z para mover um pouquinho aqui, está demais, tá vendo? Tá muito, não tá bem o que eu queria. Vou diminuir aqui o raio de ação. Ó, vai ficando bem direitinho o que eu tava querendo. Pronto. Eu vou desligar o Proportional Editing, senão ele fica bagunçando tudo, né? Agora não quero mais isso aí. Vou com Alt, ó, tô com Alt, vocês não podem ver, desculpa. Com Alt pressionado, tá? Eu selecionei esse loop aqui, que ele tá deformado, não tô curtindo muito isso. E aí eu vou deixar esse loop retinho, usando SZ0. Aí vocês podem ver que ele ficou meio zoado aqui, né? Mas aí vocês usem a escala, ó, e dá uma ajeitadinha. Eu vou fazer a mesma coisa com esse de cima, SZ0. Tá, e se vocês acharem que se ele tivesse meio esquisito, vocês mexam na escala que não tem problema. Tá? Como vocês estão mexendo num plano, né? Não tem problema, pode fazer a escala só com S, não precisa isolar nenhum eixo, porque não vai ter garro. Tá? Olha só, terminou. Era isso aí. Tá? A modelagem da carenagem do foguete. O que dá pra gente fazer agora, ó, vou desligar aqui o ver atrás, para ficar sólido. O que a gente pode fazer agora é ir para o Object Mode, Tab, e aí aqui em Object eu vou ligar Shade Smooth, que aí eu não vou ficar vendo facetado, vou ver como é que tá a qualidade do meu foguete, tá? Isso tem que ser no Object Mode, então só lembrando, tá? Tab alterna entre o Object Mode e o Edit Mode. Para fazer o Shade Smooth aqui, a gente tem que estar no Object Mode.
Eu já vou colocar agora, tá, o modificador Subdivision Surface, porque aí eu vou vendo como a minha malha tá ficando conforme eu for fazendo as edições nela, tá? Então aqui nessa chave de boca aqui, vocês vão Add Modifier, tem que catar ele aqui, tem que achar ele aqui, Subdivision Surface. E aí vocês apliquem esse modificador, pode colocar 2 aqui na view, tá? E tá muito bom, né? Dá para desligar essa referência aqui, desligar que eu quero dizer, dá para esconder. Tá bonitinho, certo? Então, sucesso aí para nós. Agora eu vou fazer outro vídeo mostrando como a gente faz a janela, tá? Então salva sempre esse arquivo, o, o Blender, o 2.8, enquanto eu estou usando, ele ainda está numa versão alfa, o que significa que ele não está assim estável, entre aspas, né? Assim, mas já está uma versão que dá para usar, assim. Mas eu tive algumas experiências dele fechar, assim, sem aviso nenhum. Então é bom ir salvando sempre, tá? Então, vamos pro próximo vídeo com a janela.